impedir que um artista manifeste livremente o seu pensamento, ainda que seja um pensamento escroto. Pô, eu tô aqui nesse canal, mas a cada vídeo que eu gravo eu tô preocupado com o que eu tô falando. Vai que eu falo alguma merda aí que alguém acha ruim, batam em homossexuais, não contrate negros. Não aconteceu nada disso, pô. Então, existem outros mecanismos jurídicos para coibir condutas que são indesejadas no meio da sociedade. Deixa o cara falar merda, pô. Se essa condenação for mantida nos tribunais, ele vai pra cadeia, cara. É o que faz surgir ditaduras. Pra gente começar a analisar essa situação, primeiro a gente precisa considerar que existe uma diferença enorme entre falar merda e praticar um crime. Aqui nesse canal eu costumo falar com profissionais do direito, gente que já está acostumada com algumas terminologias e situações, mas esse vídeo possivelmente ele pode alcançar pessoas que não são da área. Então eu não vou tentar ser muito técnico e também não vou fazer aquela análise mais superficial que outras pessoas da internet podem fazer. Não vou esgotar o assunto, mas vamos lá. Léo Lins foi condenado a 8 anos de cadeia, em regime inicial fechado. É uma pena elevada que não permite substituição, a pena privativa de liberdade, por outra pena menos grave. É uma pena que também não permite livramento condicional. Então, ele, de fato, se essa condenação for mantida nos tribunais, ele vai pra cadeia, cara. A gente está falando de um profissional da área artística que escreveu piadas, sejam elas de bom ou de mau gosto, goste você ou não, ache você engraçado ou não. Nesse show chamado Perturbador, o cara falava sobre negros, homossexuais, gordos, judeus, enfim, qualquer minoria que fosse possível oprimir por meio do discurso, ele tentou oprimir nesse show, tentando levar para o lado humorístico, ainda que muitas dessas piadas não tenham sido engraçadas, mas enfim. Eu particularmente não sou muito fã do Léo Lins, não. Uma coisa ou outra é engraçada e tal, mas eu não é o cara que eu gosto de acompanhar no stand-up, não. Mas se a gente está pensando aqui em direito, em aplicação de pena, em intervenção do Estado para punir condutas que são lesivas, então a gente está falando de direito penal, e um dos princípios mais essenciais do direito penal é que você, quando entrou na faculdade de direito ali, nas primeiras aulas de direito penal, aprendeu é o princípio da subsidiariedade. O direito penal ele não pode ser utilizado para punir condutas que possam ser reprimidas por outros ramos do direito. Se você tem uma situação que pode ser coibida, uma situação gravosa para a sociedade, que pode ser coibida pelo direito civil, utilize-se do direito civil. Aplique multas, responsabilidade civil, indenização por danos morais coletivos, que ele também foi condenado nesse caso, no âmbito da ação penal. Então, existem outros mecanismos jurídicos para coibir condutas que são indesejadas no meio da sociedade. Se você quer se socorrer do direito penal para coibir condutas que não são tão graves, isso pode ser perigoso. Pode ser perigoso porque é o que faz surgir ditaduras. A gente pode fazer um paralelo com outros países em que o denominado hate speech ele é tolerado. E o país que tem uma tolerância maior a esse hate speech, que é o discurso de ódio, né? São os Estados Unidos. Os Estados Unidos, baseados na primeira emenda da Constituição deles, Constituição que tem mais de 300 anos, eles toleram discurso de ódio. A Suprema Corte já teve a oportunidade de apreciar em várias ocasiões, e lá eles têm uma cultura de precedentes que é muito mais forte do que no Brasil, que ainda está iniciando, engatinhando lá. Eles são centenários nessa... Faz parte da tradição jurídica norte-americana a questão dos precedentes, e a Suprema Corte já pôde analisar em diversas ocasiões circunstâncias onde o discurso de ódio
era questionado. E a gente está falando de um país onde existe grupos de extermínio de minorias e é curioso analisar a maneira como eles toleram essa liberdade de discurso para você falar o que você bem entender. Quando a gente fala de discurso de ódio nesse contexto, lá eles consideram o seguinte: você pode falar o que você quiser, desde que esse discurso não promova um incentivo à prática de condutas materiais voltadas a, enfim, prejudicar quem quer que você esteja direcionando o seu discurso. Então, você olha para o Brasil, que vem de um histórico de ditadura militar, onde havia censura prévia, e fica aquela sensação de que, a gente poderia ter aprendido a lição de que o Estado ele não deveria intervir para coibir discursos, sejam quais eles forem. Então a gente olha para essa situação do Léo Lins, o cara fez piada, ele não incentivou nenhum tipo de ato material para que batam em homossexuais, não contrate negros. Não aconteceu nada disso. O cara simplesmente levanta uma situação, cria uma história e contou uma piada. É uma piada engraçada? Pra mim não, eu não acho engraçado. Mas tá, aí você vai botar o direito penal para prender esse cara por 8 anos porque ele falou algo que para mim não faz o menor sentido num país que procura assegurar aos seus cidadãos direitos fundamentais, como o direito ao livre discurso e à livre manifestação artística. A gente está falando de uma manifestação artística, aquilo ali, no fim das contas, foi um show. E é curioso a gente fazer essa análise pensando que tem muito profissional do direito que está aplaudindo a situação. Para mim, não faz o menor sentido um país que busca assegurar direitos fundamentais aos seus cidadãos impedir que um artista manifeste livremente o seu pensamento, ainda que seja um pensamento escroto. Não estou dizendo aqui que não, é engraçada a piada dele. Não, cara, deixa o cara falar merda, Deixa o cara falar merda, Se de alguma forma ele realmente incentiva o preconceito e cria situações em que minorias possam ser de fato vítimas de vulnerabilidade por conta do discurso dele, cara, entra com ação aí no Ministério Público para aplicar uma pena pecuniária nesse cara. Enfim, agora pedir a prisão, num tempo em que a gente enxerga os MCs fazendo apologia ao crime todos os dias, que para mim também, cara, se de alguma forma esse discurso ele se traduz em apologia ao crime, que seja também analisado, mas dessa mesma maneira, se isso realmente incentiva a prática de atos materiais voltados a outras condutas criminosas. O direito penal vai ter que intervir nisso? Para mim existe uma linha tênue. Talvez esses outros mecanismos de que o direito dispõe, eles não estejam sendo utilizados da maneira como deveriam e muitas vezes seriam muito mais eficazes. Eu acho que o tema ele é complicado, é delicado, mas sou extremamente desfavorável à aplicação do direito penal em situações que envolvem o livre discurso e a livre manifestação do pensamento. Inclusive, eu tô aqui nesse canal, mas a cada vídeo que eu gravo eu tô preocupado com o que eu tô falando. Vai que eu falo alguma merda aí que alguém acha ruim, ainda mais falando sobre assuntos jurídicos, muitas vezes bastidores que repercutem na mídia, lógico, né? De situações que envolvem o exercício do poder jurisdicional. Quando a gente vem aqui e comenta algum caso que repercute na mídia, então eu fico me policiando para ver, não posso falar nenhuma merda
que eventualmente, se esse vídeo chegar em mãos erradas, eu me prejudique. Então, num estado livre, eu não sei se essa sensação é a sensação que os seus cidadãos deveriam experimentar quando falam. A gente está falando aqui de expressão, de exteriorização de pensamentos. Então, fica aí a reflexão, pô. Toda a minha solidariedade ao Léo Lins, que nunca vai ver esse vídeo. Mas é isso, cara. O que você acha? Conta aí nos comentários. E deixa um like também e se inscreve nesse canal, meu amigo. Porque não custa nada, né?